Esses irmãos, Pai Senhor, ficar de pé. Quantos trouxeram a Bíblia? Quantos podem levantá-la? Costumo dizer que o ser humano tem criado várias e várias armas, mas nenhuma arma é tão poderosa igual a que você está segurando nas mãos. E eu disse ontem que eu traria uma palavra do coração de Deus para o seu coração aqui nessa noite, e que assim será, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, 7 e o versículo de número 8. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 7 e o versículo de número 8. Quantos irmãos estão procurando? Quero uma vez mais louvar a Deus por estar, aleluias, estar com vocês aqui hoje. Deus abençoe toda a igreja. Muito feliz de conhecer o pastor Daí e sua esposa, não é? Falei com o pastor Abinai quando eu estava vindo para cá. Falei para ele que pela primeira vez conheceria a igreja aqui. Ele transmitiu os abraços, acabou que eu não transmiti ontem, então trago o abraço do meu pastor presidente do Ministério Fama. Deus abençoe. E quando vocês porventura estiverem passando em Goiânia, passa ali na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, Marinalva, família, que hoje nos recebeu lá. E Deus abençoe a minha família que está aí, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 7 e o versículo de número 8, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Podem se sentar. Irmãos, eu havia comentado com a minha mãe hoje que eu estou com o propósito de tentar ser fiel aos temas que me passaram. E o tema que me passaram para hoje foi o cristianismo puro e simples. Então é sobre isso que eu quero tratar aqui nessa noite. Antes de mais nada, eu quero convidar você a cravar sua atenção, porque enquanto ontem nós abordamos a vida de um personagem chamado Jó, hoje, sem sombra de dúvidas, o personagem que a Bíblia vai nos mostrar é um personagem que deve ser imitado todos os dias da sua vida. Sobre esse tema, sobre esse homem, sobre esse missionário, na época em que nós estávamos, eu comentei ontem que a irmã Marinalva, que está aqui, foi minha colega de faculdade. Recebemos um trabalho para fazer uma exegese de um texto bíblico. E foi nesse momento que o meu coração começou a aguçar, para querer compreender de uma vez por todas quem era os donos dessa palavra, quem era o dono dessa palavra, quem foi ele, quais foram as suas marcas, quais foram seus atributos, quais foram seus adjetivos, o porquê Deus o escolheu e o levantou com tanta eficácia, o porquê Deus o escolheu e o levantou com tanta eficiência. O seu legado para o cristianismo, sem sombra de dúvidas, é incontável. 13 cartas escritas na Bíblia deixou para nós a espinha dorsal da nossa teologia cristã. O maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igrejas de todos os tempos, o homem que Deus mais usou nas páginas do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Quem foi esse homem? Quais foram justamente os tapetes que esse homem precisou caminhar para ser usado por Deus de uma forma tão terrível? Por que que Deus escolheu esse homem com uma forma tanto eficaz e eficiente, e como esse homem conseguiu cumprir o seu propósito ao ponto de ser mais influente na história
do que todos os imperadores romanos juntos. Tudo que eu sei sobre ele, eu sei baseado no que ele escreveu sobre si. Ao mesmo tempo, tudo que eu sei sobre ele, eu sei baseado no que escreveram sobre ele. E é ele mesmo quem vai começar apresentando as suas marcas. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele começa a descrever qual é a sua verdadeira biografia. Ele vai dizer que ele era judeu, inclusive de uma das tribos mais importantes de Israel, que era a tribo de Benjamim. Ele vai dizer que quanto à lei, ele foi fariseu. Ele declara dizendo que foi circuncidado ao 8º dia. E qual é o princípio que está por detrás dessas palavras? É ele mostrar que ele foi um judeu, criado como judeu, ele foi aculturado como judeu, ele foi moldado nos preceitos judaicos. Logo a pergunta vinha à minha cabeça: quais eram os métodos que Deus ordenava o pai e a mãe judeus a criar seus filhos? E se a gente voltar para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber na Bíblia simplesmente Deus ordenando como todo pai e toda mãe deveria criar os seus filhos. Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deus ordena aqueles pais que inculcassem as palavras desta lei na mente dos seus filhos. É nesse momento que inclusive começou a surgir um costume estranho em Israel. Os pais e as mães estavam amarrando fragmentos da Torá nos pulsos e no pescoço das crianças. Então, se porventura você já tiver ouvido falar que todo judeu tem o que eles chamam de Torá e Jeová, ou da lei de Deus impregnada e memorizada na sua cabeça, não estranhe, porque é exatamente isso o que já acontecia. Esse era Saulo de Tarso. Foi criado nesses preceitos, do 0 aos 6 anos de idade. Seus principais pedagogos eram seu pai e a sua mãe. Saulo de Tarso ouve todos os dias antes de dormir a história do Deus que, quando descia aqui na terra, fazia monte tremer, ao mesmo tempo que fazia a terra fumegar. Saulo de Tarso vai literalmente se apaixonando pelas histórias que sua mãe contava. E quando ele completa os seus exatos 7 anos, ele já tem autorização para entrar dentro das sinagogas judaicas. Quando ele entra para dentro das sinagogas judaicas, ele a partir de agora vai ganhar mais uma figura na sua vida, que era uma figura dos sacerdotes dentro das sinagogas. Os sacerdotes autorizavam justamente a pequena criança a deixar ele tocar nos pergaminhos, e é pela primeira vez ele está conseguindo ler aquilo que a sua mãe e seu pai contavam enquanto história. O interessante é que a fome do pré-adolescente vai aumentando, ela não para. E quando ele completa os seus exatos 15 anos de idade, ele vai buscar o nível máximo que todo e qualquer judeu da sua época iria buscar. Ele se matricula na Universidade Hebraica de Jerusalém. E é na Universidade de Jerusalém que ele vai conhecer o principal dos seus professores, chamado Gamaliel. Gamaliel tinha sido inclusive neto de um mestre mais conhecido de toda a nação, chamado Hilel. E é nesse momento que Saulo de Tarso nos apresenta uma primeira lição: que quem não senta para aprender, jamais vai poder levantar para ensinar. Saulo de Tarso está sentado, está aprendendo, mas não muito distante dali, estava se levantando um outro mestre. Esse mestre não tinha dupla cidadania, igual a Saulo. Esse mestre nunca pisou seus pés dentro da Universidade de Jerusalém. Esse mestre não tinha acesso livre e não era bem recebido pelo sinédrio judaico. Mas por onde esse rabino estava passando, por onde esse mestre estava passando, ele estava pegando paralíticos, curando-os e os colocando de pé. Por onde esse rabino estava passando, ele estava devolvendo vista aos cegos.
Ele estava curando corações feridos. Ele estava arrancando o coração das trevas e injetando luz dos céus no seu coração. Esse rabino era Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, e eu acredito inclusive que ele está passeando no nosso meio aqui nessa noite. Pois bem, esse rabino, ele simplesmente prega o evangelho, leva a palavra de esperança aos homens, ele dá um novo método de vida aos marginalizados. Porém, antes de subir aos céus, algo impressionante vai acontecer. Esse rabino veio morrer, mas no terceiro dia, uma notícia se explode em Jerusalém: o túmulo está aberto. E ele não foi aberto pelo lado de fora, o túmulo foi aberto pelo lado de dentro. O rabino matou a morte, Jesus Cristo está vivo, e a partir de agora ele prega uma nova esperança aos homens. É nesse momento que Cristo aparece ressuscitado, no corpo glorificado. Ele olha dentro dos olhos dos apóstolos e ele emite uma ordem. E a ordem é enfática, a ordem emblemática, a ordem é séria. E a ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem em meu nome. Em meu nome vocês irão falar novas línguas, em meu nome vocês irão pisar em serpentes e escorpiões. E ele fez a maior promessa, que é essa: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nesse momento que os apóstolos levam a sério a ordem emitida por Jesus, e eles começam a pregar o evangelho naquelas regiões. Eles vão começar a pregar o evangelho simplesmente naquelas cidades, até o dia que a notícia caiu nos ouvidos de um homem chamado Saulo de Tarso. Porque no dia que Saulo de Tarso ouve falar de uma nova religião que está surgindo, ele vai se tornar a pior praga para o crescimento da igreja, ao ponto da Bíblia Sagrada estabelecer duas metáforas para descrever no que esse homem se tornou. A primeira está em Atos capítulo 9, verso 1. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças contra os discípulos de Cristo. E na gramática grega, essa expressão respirar remete a uma metáfora de um predador feroz frente a uma presa fragilizada, de um animal simplesmente forte frente a uma presa fraca. Esse era Saulo de Tarso. Toda vez que ele encontrava um crente igual eu, igual a você, ele era mais um predador. Mas é nesse momento que a Bíblia vai emitir uma segunda metáfora para descrever quem esse homem era. Em Atos capítulo 26, verso 14, ele conta ali o que ele não contou em nenhum outro lugar da história. Ele diz que no dia que Jesus o convocou, perguntou: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu não sei se você sabe, mas aguilhão é um método que se utilizava para amansar touro bravo. Apresentando a segunda metáfora para descrever quem era Saulo: um touro bravo. Touro bravo não recua, touro bravo não retrocede, touro bravo não para. Esse era Saulo de Tarso. Parecia mais um demônio do que um ser humano. Parecia mais um animal do que um ser racional. Só que, porém, a sua fome por matar crentes não para. Ele vai se comparecer perante o sinédrio judaico. Era uma espécie de STF da época. E ele vai pedir para que o sinédrio judaico autorize ele a matar mais crentes. É nesse momento que ele se dirige rumo para a região de Damasco. E é na região de Damasco algo impressionante vai acontecer. A Bíblia diz que enquanto para lá ele se dirigia, ele viu uma luz que era mais forte do que o sol meio-dia. E eu não sei se você se lembra, mas Jesus, enquanto esteve aqui na terra,
Ele disse: eu sou a luz do mundo, e que quem olhar para mim jamais voltará a andar em trevas. Sabe o que aconteceu? Saulo disse que viu uma luz que brilhava mais forte do que o sol meio-dia. Ele caiu oprimido, ele caiu deprimido, ele caiu abatido, mostrando que não tem predador que seja eficaz, ou touro que seja implacável, que dê conta de olhar dentro dos olhos do leão da tribo de Judá e ficar de pé. Ele está caído, e Jesus abre os céus e diz: Saulo, Saulo, tu és para mim um vaso escolhido nas minhas mãos. Vamos começar a aplicação. Primeira, Saulo não se converteu. Saulo foi convertido. Não foi Saulo quem foi atrás de Cristo. É Cristo quem vai atrás de Saulo. É ele quem vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 1: nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não fala. Morto não tem desejo. Morto não tem vontade. Morto não tem sentimento. Sabe o que Saulo está ensinando? Sabe o que Saulo está pregando? Foi a graça de Deus quem foi atrás de mim. E eu preciso dizer para você o que eu disse aqui ontem. A graça é uma ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Fomos alcançados pela graça, fomos lavados pela graça, regenerados pela graça, fomos alcançados pela graça. Jesus Cristo de Nazaré da Galileia nos garantiu o presente. Íamos para o inferno, mas a partir de agora nós vamos para a nova Jerusalém celestial. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado, se não for te colocar em constrangimento. E você pode dizer em alto e bom tom: a nossa maior alegria, diga, nosso maior presente é que nós somos salvos. Salvos. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Eu preciso dizer algo para você aqui nessa noite. Um pouco de teologia não faz mal a ninguém. A doutrina do corpo glorificado ensina e nos mostra que quem anda de cadeira de rodas aqui, lá no céu vai voltar a andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, lá no céu vai voltar a enxergar perfeitamente. Quem sofre de depressão aqui, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. E tudo isso nós alcançamos porque Jesus Cristo, pela graça, nos presenteou. A nossa maior alegria é que somos salvos. Vamos para o céu. Olhe para cá. Esse homem está salvo. Jesus o salvou. Só que nesse momento nós temos um poderoso problema. Como é que nós vamos fazer para dar notícia para a igreja de Jerusalém que dá tarde para a noite? Como é, Mário, que nós vamos fazer para dar notícia para a igreja de Jerusalém que Saulo de Tarso, de touro implacável, que Saulo de Tarso, de animal feroz, virou ovelha? Para os irmãos compreender o que eu estou falando, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu citei em Imperatriz, quando eu estive pregando mês passado lá. Vou falar com um professor de história. Na minha opinião, dos homens responsáveis por ser mais eficazes no método de tortura, para mim foi Hitler. Porque tem que ter muito sangue frio para ordenar com que judeus fossem mortos em salas iguais a essa, e depois a pele deles era utilizada para fazer sabão. Hitler cansou de ordenar com que mulheres grávidas tivessem suas barrigas abertas, sem anestesia, arrancasse o feto e inserisse ratos vivos. Porque na ótica de Hitler,
era melhor uma mulher carregar um rato vivo na sua barriga do que um filho judeu. Agora explica aqui para mim. Imagina só que você é judeu. Imagina só que Hitler matou seu esposo, seu filho, seu parente. E o nosso presidente pega o microfone e dá uma notícia. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Hitler se converteu agora à tarde. E amanhã ele vai estar no Projetando com a gente. Olha só. Você iria acreditar que ele se converteu mesmo? Ou não seria apenas uma artimanha para ele matar todos nós? É isso que a igreja de Jerusalém acreditou. Irmãos, os homens não acreditaram na sua conversão é uma coisa. Agora, quando a própria igreja não acredita que você foi convertido, a pergunta é: o que Saulo vai fazer? É nesse momento que Saulo vai nos ensinar a primeira lição. A Bíblia diz que Saulo, desacreditado pela igreja, desmotivado pela igreja, desestimulado pela igreja, a Bíblia diz que Saulo começou a pregar, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. É nesse momento que eu preciso dizer uma coisa para você. A igreja precisa entender de uma vez por todas que salvação, regeneração, santificação, libertação e glorificação, quem faz não é a placa da igreja, mas salvação, regeneração, libertação, quem faz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está tocando, regenerando. O Espírito Santo de Deus está libertando aqui nessa noite. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Saulo prega, nos apresentando uma segunda lição. A opinião dos homens não é a vontade de Deus. Essa conversa de que a voz do povo é a voz de Deus, isso vai totalmente contra as Escrituras. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é: não espere aplauso dos homens, não espere estímulo dos homens para você cumprir seu propósito e sua chamada. Não espere estímulo da sua família, gente que tem o sangue igual ao seu. Sabe por quê? Porque acredite você ou não, quem te chamou não foi o prefeito dessa cidade, não foi o governador desse estado, quem te chamou não foram os homens, quem te chamou está sentado no trono, e Ele está dizendo para você aqui nessa noite: não pare o seu propósito, não diminua o pé, avance e prossiga, pois o Senhor será com a tua vida. Mas é nesse momento que uma terceira lição vai nos apresentar-se. Porque em Atos capítulo 9, verso 20, a Bíblia diz que Saulo prega. Mas em Atos capítulo 9, verso 23, a Bíblia diz, Samuel, que Saulo demonstra quem é Jesus. Em Atos 9, 20 você encontra o verbo pregar. Em Atos 9, 23 você encontra o verbo demonstrar. A pergunta é: qual é a diferença de Saulo de Atos 9, 20, que prega que Jesus é o Filho de Deus, para o Saulo de Atos 9, 23, que prova que Jesus é o Filho de Deus? É porque o Saulo de Atos 9, 20, ele prega aos ouvidos. Mas o Saulo de Atos 9, 23 e 24, ele prega aos olhos. O Saulo de Atos 9, 20, ele vai pregar que Jesus cura. Mas o Saulo de Atos 9, 22, 23 e 24, ele prova que Jesus cura. O Saulo de Atos 9, 20, ele prega que Jesus liberta. Mas o outro prova que Jesus liberta. Um prega que Jesus restaura, mas o outro prova que Jesus restaura. E eu preciso dizer algo para você aqui nessa noite. O maior desafio das Assembleias
de Deus não é apenas pregar que Jesus cura, pregar que Jesus liberta, provar que Ele restaura, mas é voltar a provar que Ele cura, voltar a provar que Ele liberta, voltar a provar que Ele restaura. Eu acabei de sair de um estudo profundo sobre essa denominação. Estudei seus primórdios, seus valores, suas características e seus atributos. A nossa liturgia, nós copiamos das igrejas reformadas, especificamente da Batista. Muitos dos nossos sacramentos ou dos nossos métodos, copiamos justamente com provas bíblicas, mas outras igrejas ensinaram a nós, só que tem algo que é nosso. A nossa espiritualidade e a nossa crença nos dons espirituais. Eu preciso dizer algo para você. Crente assembleiano, o pau está quebrando, a giripoca está piando, mas ele não deixa de acreditar que Jesus ainda salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu posso lhe fazer um pedido? Você pode orar com a pessoa que está do seu lado aí agora. Você pode clamar ao Eterno aqui nessa noite. E por que eu estou lhes dizendo isso, Starley? Porque enquanto vocês estão orando, vai clamando a Deus e recebe o que eu vou lhe falar aqui nessa noite. Eu vi Daniel Beck e Gunnar Ving contar uma história que plantaram uma igreja dentro da floresta amazônica. Caminharam 14 quilômetros. Chegou lá, disse que viu crentes flutuando dentro da igreja, no poder do Espírito Santo. E eles disseram: se cumpriram aqui no Brasil o que está em Atos capítulo 1 verso 8, não pare de orar, mas recebereis o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É esse mesmo poder que eu estou lhe oferecendo aqui nessa noite, o poder que cura, o poder que salva, o poder que batiza. Não pare de orar. Enquanto você está orando, não pare de orar. A Bíblia Sagrada diz de uma promessa que Jesus falou: eis que vocês devem ir para a cidade de Jerusalém, e vocês serão revestidos de poder, revestidos de poder. Na história do movimento pentecostal no Brasil, 3 ondas foram levantadas. Na primeira onda, batismo com o Espírito Santo e salvação. Na segunda onda, cura divina, batismo com o Espírito Santo e salvação. Tem adentrado a onda do movimento neopentecostal. Mas escuta o que eu estou lhe dizendo: o neopentecostalismo pode atrapalhar o pentecostalismo, porque o Pentecoste é Bíblia, oração, palavra, crente batizado com o Espírito Santo, cheio, 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 cheio. Urimicantarabacantarabaxéria. Eu estou lhe oferecendo aqui nessa noite que você volte para esse ano de 2024 cumprindo o teu chamado. Volta a pregar, volta a cantar, volta a liderar, mas faça isso cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio, cheio. Ei, vocês estão na galeria, Deus chamou você. Não abandona o teu chamado, não abandona o teu projeto, porque o Eterno está aqui nessa noite e Ele vai encher essa igreja do Espírito aqui nessa noite. Olha para cá, olha para cá, me dê mais um pouco de retorno, por favor. É nesse exato momento que Saulo começou a demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Porém, algo bem sério vai acontecer. Porque se em Atos capítulo 9, Jesus chamou Saulo para salvação, em Atos capítulo 13,
Jesus chamou Saulo para vocação. Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, diga assim comigo, o Espírito Santo fala. Irmãos, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo batiza. O Espírito Santo toca. Meus líderes, o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo santifica. O Espírito Santo dá crescimento à igreja, tanto numérico quanto orgânico. E sobre o poder do Espírito Santo, eu não preciso de frase de efeito emocional, mas sobre o poder do Espírito Santo, eu recebo a autorização dele para dizer: vai ser na gerência desse pastor que a igreja vai crescer numericamente para o louvor e para a glória. Quem vai dar esse testemunho é o Espírito Santo de Deus. A pergunta é: o Espírito Santo disse o quê? Ele disse: me separa Barnabé, separar Saulo. Parece que tem um problema no texto, porque o texto diz: separa Barnabé primeiro e coloca Saulo para seu vice. Só que se nós fôssemos observar o currículo de Barnabé e de Saulo, não tem como comparar um com o outro. Sabe por quê? Me permita eu dar uma pequena fagulha do que era a intelectualidade de Saulo. Em Atos capítulo 16, 17 e 18, ele está em território grego, falando em língua grega, no tema dos gregos e pregando a Cristo. 11 idiomas e dialetos memorizados. Doutor em que eles chamam de Torá e Jeová, doutor na lei. E quem era Barnabé? Muito abaixo dele. Mas você viu o que o Espírito Santo falou? Coloca o que sabe mais para servir o que sabe menos. Sabe por quê, irmãos? Essa igreja não é obra da prefeitura. Essa igreja aqui, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E eu preciso dizer para você, essa igreja quem escolhe é Deus através da nossa liderança. E eu já quero dizer para você, se você recebeu o convite do seu pastor, vá, porque o Espírito Santo será com as suas mãos para o louvor e para a glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo estava picando a mente de Saulo, porque o Espírito Santo estava ensinando a Saulo que na obra de Deus intelectualidade não vem primeiro. É depois desse contexto que Saulo vai abrir mão do seu nome de Saulo, porque vinha da raiz hebraica de Saul, homem grande e forte, e ele começa a usar o seu nome de cidadania romana, chamada Paulo, que vem da expressão Paulos, homem pequeno, mostrando que o Espírito Santo não usa homens e mulheres do coração altivo, pessoas que acham que é bom, que acham que é o cara, que acham que é fera, porque fera é Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É isso que o Espírito Santo começou a ensinar a Saulo. Ele vai para a sua primeira viagem missionária, e ele prega a Cristo, cura paralíticos, esparrama o reino de Deus. Mas é nesse momento que ele começa a perceber suas primeiras perseguições.
Chegamos então na segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária vai acontecer algo impressionante. Ele está em território grego, ele prega a Cristo, ele prova quem Cristo é. Logo, uma moça endemoniada passa sobre Paulo, elogia ele uma vez, duas vezes. Sabe o que ele vai fazer? Ele começa a perceber que por detrás daquilo havia uma potestade demoníaca. A Bíblia diz que Paulo repreende o demônio. Um alvoroço se levanta na cidade. E esse alvoroço se levantando, o apóstolo Paulo foi pego. E quando Paulo pego vai acontecer o mais chocante que ele tinha visto até agora no seu ministério. Eu quero convidar você a não se esquecer das palavras da Bíblia que eu vou te ensinar agora. Mídia, coloca por favor 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Que ali ele vai contar o que aconteceu no dia que ele foi pego. Ele diz assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Olha para cá. Olha bem para cá. Nesse dia pegaram Paulo, amarraram seus pulsos aos seus pés. Vão pegar chicotes em forma de anzol, trançado com osso de carneiro. E no mundo antigo, quando eles queriam matar o prisioneiro, se eles dessem a 40ª chibatada, eles deveriam parar. É por isso, presidente, que ele usa a expressão 5 quarentenas de açoite menos 1. Porque eles davam 39 chibatadas e retornava para a primeira. Vou voltar a falar como professor de história. Não há relatos históricos e nem arqueológicos de qualquer criminoso que tenha sobrevivido a 3 sessões de açoites. O apóstolo Paulo disse que ganhou 5. A pergunta é, o que aconteceu? Nas primeiras 39 sessões de chibatadas, eu digo para você, nas primeiras 39 sessões de chibatadas, o apóstolo Paulo vai perceber que sangue é o que mais estava escorrendo do seu corpo. Ele passa por ataque de hemorragia. As costas desse homem ficam dilaceradas, ao ponto de hoje não tivesse cirurgião estético no mundo quem desse conta de dar uma nova estética às costas de Paulo. É ele quem vai dizer em Gálatas 6, eu trago no corpo as marcas de Cristo, pois eu apanhei por causa do Evangelho. Ele vai ganhar a segunda sessão de chibatadas. E vão pegar os chicotes e ó. Mais 39 sessões de chibatadas. E esse homem está passando por hemorragia. Ele está perdendo sangue. E é nesse momento que o sistema nervoso central do criminoso era comprometido. E ele começava a dar ataques de epilepsia. Os seus algozes estão sorrindo da sua cara. Satanás está aplaudindo o momento doloroso que Paulo está passando. Quando eles finalizam a 39ª, eles vão para a 3ª. Mais sangue derramado. E é na 3ª que algo impressionante acontecia. As costas ficavam tão dilaceradas, mas tão dilaceradas, que era possível ver os órgãos internos do criminoso. Sabe o que é isso? Se você passasse e visse Paulo apanhando, você ia ver provavelmente os seus rins expostos e abertos, enquanto ele estava dando ataques epiléticos, derramando sangue e pedindo misericórdia para parar. Era nesse momento que os criminosos morriam, mas eles percebem que Paulo ainda respira. Eles percebem que Paulo ainda se agoniza, e eles vão dar a 4ª sessão de chibatadas.
E é na quarta sessão de chibatadas que ele é dado como morto, mas ele ainda respira. Vão dar a quinta sessão de chibatadas e vão jogá-lo desfiladeira abaixo. A notícia que se esparrama é uma só: Paulo morreu. O missionário do cristianismo não respira mais. O missionário do cristianismo não exerce mais a vida. E ele é dado como morto, abandonado, desprezado, encostado, afastado e humilhado. Esse é o momento que Satanás chega nos ouvidos de Paulo e diz: tu não é Paulo, tu é Saulo. Você era um homem importante, dupla cidadania, é poliglota, volta para a Universidade de Jerusalém, reocupa o lugar que era de Gamaliel. É nesse momento que eu fico pensando: meu Deus, será que esse homem vai retroceder? Será que esse homem vai parar? Será que esse homem vai descravar as estacas do cristianismo? Mas igreja, impressionantemente, esse homem se levanta. E o que pouca gente sabe, senhores, é que ele escreveu 3 cartas à igreja de Corinto, e a terceira se perde, mas ele já tinha começado a escrever a 2ª carta, e ele se coloca de pé, agora prepara para dar glória, e quando ele se coloca de pé, ele dá um tapa na cara de Satanás, e ele vai escrever 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17, pelo que não desfalecemos, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, e não atentamos nós para as coisas que nós vemos, mas atentamos nós para as coisas que nós não vemos, porque as que nós vemos são temporais, mas as coisas que não vemos, estas são eternas. O poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É Paulo quem vai dizer em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. É Paulo quem diz em Filipenses 2, do verso 1 ao 5: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Jesus Cristo. Olha para cá. Esse homem é imparável. Esse homem é imparável. Sabe quantas vezes ele foi preso? 2. Na primeira vez que ele é preso, ele escreveu a carta à igreja a Roma, carta à igreja a Éfeso, carta a Filemon e carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, ele abre a boca para dizer no capítulo de número 3, que mesmo estando em prisão, ele se prontificava a orar. Sabe por quê? Porque o Império Romano deu conta de colocar um par de algemas nos pulsos do pregador. Mas o Império Romano nunca deu conta de colocar um par de algemas nos pulsos da pregação. O Império Romano deu conta de prender o mensageiro, mas o Império Romano nunca deu conta de prender a mensagem. Sabe por quê? Porque na ótica de Deus, sempre a pregação é maior do que o pregador, e sempre a mensagem será sempre maior que o mensageiro. Ele vai para a sua primeira viagem missionária, ele vai para a sua segunda viagem missionária, ele vai para a terceira viagem missionária. Esse homem prega em 3 continentes: África, Europa e Ásia. Esse homem esparrama o evangelho, ele prega Cristo, ele fala de Cristo, ele ganha almas para Cristo. Em Atos 16 ele é pego, vão amarrá-lo, vão prendê-lo. Milagrosamente, perto da meia-noite, ele abre a boca e começa a cantar. As placas tectônicas da Europa se abalam, mostrando que quem adora a Deus no momento de dor e de angústia sempre vai abalar as estruturas do inferno.
É nesse exato momento que ele não para. Ele vai escrever essas 13 cartas. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque de pé eu vou lhe mostrar o desfecho da história. Olha para cá. A Bíblia Sagrada nos mostra justamente a prisão desse homem. Esse homem é preso pela segunda vez. E quando ele é preso, ele faz um duro apontamento no capítulo 1. Ele vai dizer assim, no capítulo 1 da carta a Timóteo, que ninguém foi assisti-lo no dia da sua prisão, no dia da sua audiência. Você já imaginou isso? Aquele homem que deu a sua vida em favor de muitos, no dia que ele precisou de uma testemunha, não teve ninguém para ir depor a favor dele. Mas ele é solto. E ele prega o Evangelho, fala de Cristo. Mas eu quero dizer para você um segundo momento. Quem está no Império Romano agora, na mais alta cúpula, é um louco, um déspota, chamado Nero. O imperador romano Nero, ele era um daqueles loucos do mais alto nível. Ele mesmo colocou fogo dos 14 bairros de Roma. Ele colocou fogo em 10. E milagrosamente, os 4 bairros que não pegaram fogo foram um bairro onde moravam os judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi em dizer que quem estava colocando fogo no Império Romano eram os cristãos. Vai desencadear a pior das perseguições contra os crentes no século I. Sabe o que fizeram? A guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, recebeu a ordem para golpear cristãos com a morte das formas mais truculentas. Pegaram jovens, crianças, adolescentes, obreiros, pastores, cozinhavam esses cristãos em panelas, em tachos. E quando estavam na carne viva, Nero ordenava soltar os cachorros ferozes, enquanto esses cachorros de fato dilaceravam a vida de crentes. Nero ordenou com que a tropa pretoriana amarrasse cristãos nos postes, pegaram pinche, ateavam no corpo dos cristãos, e infelizmente, 7 dias e 6 noites, com as ruas de Roma simplesmente em chamas, aonde a brasa era o próprio corpo de crentes. Eles procuraram os apóstolos para matarem, muitos deles já estavam mortos, como Pedro, que já havia sido crucificado de cabeça para baixo. Alguns já tinham partido para o Egito, para a Etiópia, para pregar a Cristo. João já havia sido capturado pela cúpula romana e já ia ser deportado para a ilha de Patmos. A pergunta de Nero é uma só: qual é o líder do cristianismo que está vivo? Logo gritaram: senhor imperador, o apóstolo Paulo é quem é o líder do cristianismo. Nero ordena a captura de Paulo. Paulo é pego, Paulo é preso, Paulo é torturado e Paulo é levado para dentro de uma masmorra romana. Ele vai ficar ali um tempo, e o evangelho sendo perseguido. Mas quanto mais Roma mais perseguia, mais o evangelho crescia, mais almas eram salvas. A partir de agora se levanta a igreja de Antioquia, se levanta a igreja de Éfeso, a partir de agora se levanta a igreja de Corinto, mostrando que quando Deus quer dar o crescimento, ainda que os homens não queiram, a igreja vai crescer para o louvor e para a glória de Deus. Paulo é pego, e de dentro de uma masmorra romana, ele fica ali. Ele prega o evangelho aos oficiais da prisão. Mas chega o dia que se apresentam perante o imperador e perguntam: imperador,
Qual será o decreto para o apóstolo Paulo? O imperador dá o decreto e chancela a ordem de seu anel. O apóstolo Paulo merece a morte por decapitação. Logo, logo a ordem chega à masmorra, à prisão romana. O oficial recebe a ordem nas suas mãos. E talvez sem entender nada, repassa a ordem ao soldado. O soldado chega na porta da prisão, na porta da masmorra, e grita: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Sai de dentro da masmorra, senhores, um senhor de 65 anos de idade, mancando de uma perna, possivelmente careca e portando hepatite, os dias que ele ficou preso. Talvez cego. O soldado em lágrimas, pois sabia que nunca viu aquele homem se rebeliar. Nunca viu aquele homem fazer o mal. Nunca viu aquele homem transcender qualquer das ordens. O apóstolo Paulo sai. Vão obrigá-lo a ajoelhar. E amarram as mãos desse bandeirante do cristianismo para trás. O soldado em lágrimas desembainha sua espada. Disseram que foi por guilhotina, não foi, tá? Guilhotina só veio do século XVI com a Revolução Francesa. O soldado desembainha sua espada, olha para Paulo e ele faz o que era costume deles. Quais são suas últimas palavras, Paulo? Sabe o que aconteceu, irmãos? O apóstolo Paulo, com um olhar de amor, olha dentro dos olhos do soldado romano e professa as suas últimas palavras, que foram essas: combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Agora o que me resta é receber das mãos do meu Senhor, o reto e justo juiz, a coroa da vida, que está reservada não somente a mim, não somente ao Senhor, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. O soldado, igreja em lágrimas, levanta a sua espada, passa a espada no pescoço do velho apóstolo. A cabeça, minha pastora, rola, o corpo vai ao chão. Morria ali a criança do início da mensagem. Estava morrendo ali o adolescente apaixonado pela Torá. Estava morrendo ali um homem que Deus escolheu. E como eu disse para a igreja, o mais influente do que todos os imperadores romanos juntos. Um dos maiores crentes de todos os tempos. Mas eu vim aqui lhe dizer algo para você. O apóstolo Paulo está morto, mas a partir de agora Deus vai contar com você aqui nessa cidade. Irmãos, hoje Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Se tiver um louvor, principalmente daqueles antigos, bem raiz, Deus merece ser louvado aqui nessa noite ou não? Então vamos louvar, porque ainda tem uns minutos, daqui a pouco eu vou orar por você e com você. Hoje Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite. Vamos louvar? Essa letra que eu estava pensando. Só crente raiz vai saber cantar essa aqui, viu? Os nossos irmãos primitivos morrendo então. Ó a letra aí, ó. E como se fosse no vídeo eu vejo a cena.
Se você soubesse o que o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite, você estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Assembleia de Deus, nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até A morte terá a coroa da vida. Você é semente. Eu sou levanta sua mão, levanta sua mão. Diga, diga, diga. dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue Canta, igreja, canta, canta. dos irmãos que morreram. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Olha bem pra cá, olha pra cá.